nessa manhã de sábado, queremos encerrar a série Uma Vida de Oração e, para encerrar, queremos falar sobre orai sem cessar. Exatamente o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. O apóstolo Paulo diz enfaticamente: orai sem cessar. Pense bem, irmão. Existem algumas coisas sem as quais seria impossível humanamente viver. Será que permaneceríamos vivos sem respirar? Ou sem beber algo que hidratasse o nosso corpo? Ou mesmo sem nos alimentar com os nutrientes necessários para a manutenção do nosso ser? Certamente que não. Certamente nos enfraqueceríamos e chegaríamos a óbito. Na vida cristã, a oração desempenha um papel importantíssimo quanto o ar, a água e a comida em nosso organismo. Isso significa dizer, irmãos, que da mesma forma em que não permaneceríamos fisicamente de pé sem esses ingredientes básicos, também não somos capazes de permanecer de pé espiritualmente saudável sem a oração. Sem ela, nós nos enfraqueceríamos e morreríamos, visto que ela traz em si o suprimento extremamente necessário para a nossa vida, o relacionamento com Deus. Um relacionamento que envolve o céu e a terra, o pecador e o Salvador, a limitação e a eternidade, nosso coração e o coração de Deus, o impossível e os milagres, o pecado e o perdão, a frustração e a realização, a desesperança e a luz no fim do túnel, a perda e o consolo, a morte e a vida. Definitivamente não podemos ficar sem orar, não podemos parar de orar. Então, orar sem cessar. Escutemos e obedecemos ao apóstolo Paulo. Orai sem cessar. Enquanto oramos, percebemos o quanto é nítido este contraste entre as coisas que nos envolvem e as coisas que envolvem a pessoa de Deus. E somos impulsionados a nos despirmos de tudo que é propriamente nosso e nos revestir de tudo o que é de Deus. E em Cristo Jesus foi gratuitamente disponibilizado a nós. Algo terrível, irmãos, acontece quando deixamos de orar, pois tudo à nossa volta passa a ser simplesmente terreno, limitações, perdição, ego, impossibilidades, incredulidade, pecados, guerras, discórdias, divisões, dissensões, frustrações, desesperanças, perdas e morte. Poucas, irmãos, infelizmente, são as pessoas que percebem a miséria de uma vida sem oração e choram, onde deixam de lado o relacionamento com Deus e abandonam a realidade do divino, do transcendente, do sobrenatural em nossa vida natural. E, de repente, se veem sem esse confronto benéfico entre o céu e a terra que a vida de oração proporciona a nós. Tais pessoas, irmãos, precisam urgentemente de voltar a orar, pois sem uma vida de oração não temos intimidade com Deus, não temos sensibilidade para as coisas de Deus, não percebemos mais que Deus continua interessado em nós. Precisamos entender que tudo que há ruim, que tudo que há de ruim em nós faz parte da nossa natureza terrena, até mesmo o desinteresse por nossa vida de oração, ou a ideia errônea de que ela é um fardo pesado para carregarmos todo dia.
tudo isso, irmãos, precisa ser confrontado a nós pelo céu, pela nossa vida de oração, pela nossa prática de oração sem cessar. Muitas vezes oramos e percebemos que não temos vontade de orar. Isso, irmãos, acontece com todos nós, mas insistindo numa vida de oração, Deus nos renova. Deus diz a nós que não devemos deixar de orar, pois a nossa oração diária faz com que Deus traga a nós o céu dele em nós. Creio, irmãos, profundamente que quando entendemos que há poder e prazer na oração, viveremos muito mais perto de Deus e dos propósitos dele para a nossa vida. Orai sem cessar, irmãos. É essa a exortação bíblica para nós. É essa a recomendação bíblica para nós. É esse o mandamento bíblico para nós. Uma vida de oração incessante, uma vida de oração contínua, para que cada vez mais o céu esteja em nós, para que cada vez mais o reino de Deus venha a nós, para que cada vez mais estejamos cada vez mais nos desvencilhando de nossa natureza pecaminosa e nos enchendo da glória do Senhor. Que tenhamos um ótimo sábado, orando sem cessar, em nome de Jesus. Amém.